Nós sempre procuramos demonstrar as movimentações que ocorrem na nossa região e umas questões muito importantes, as questões da moradia e a função social que a própria Constituição Federal traz, na aplicação dela, como ela é feita, desenvolvida. Então, a ideia sempre é a gente trazer assuntos importantes para a região toda da Baixada Santista que assiste o nosso programa. E hoje eu vou conversar com o Dr. Ronaldo Ferreira, que já veio aqui muitas vezes. O Ronaldo estava à frente de uma outra área, a área ligada ao Código do Consumidor, aos consumidores, e hoje ele foi para a moradia. Então a gente vai conversar com esse móvel do PROCON para a moradia, para a Coab. Dr. Ronaldo, primeiramente, sempre um prazer em revê-lo e tê-lo aqui para a gente debater sempre pontos importantes para a sociedade. Muito obrigado, Sérgio. É sempre um prazer retornar aqui na nossa OAB, a nossa casa, né? Tenho orgulho de estar inscrito aqui. Já vai um tempinho, Sérgio. São 36 anos de inscritos claros à nossa OAB, completo este ano, né? E durante muitos anos advoguei no contencioso. Depois, em função de assumir alguns cargos públicos, nós nos afastamos do contencioso, mas cuidando um pouco do direito administrativo, das relações de consumo e outras mais, né? É um prazer retornar aqui para a gente conversar, compartilhar com os colegas advogados a nossa experiência ao longo, né, da nossa trajetória profissional, até porque a advocacia hoje ela foi tomando ao longo do tempo, né? A advocacia ela criou uma capilaridade de modo geral, né, em todas as relações hoje da nossa sociedade. A advocacia fora do fórum, eu iniciei a advocacia com a advocacia praticamente dentro dos fóruns. Hoje a advocacia é exercida muito antes, às vezes, e posterior a qualquer demanda judicial. Sim, e é muito importante a gente frisar, porque a ideia da advocacia se concentrava realmente nos fóruns, que era uma dinâmica que se tinha, e com a mudança, com a tecnologia, a dinâmica muda. E o campo da advocacia ele não está tão restrito a idas aos fóruns, essas questões que realmente credenciavam a profissão. Eles olha, nós estamos indo ao fórum. E ela é muito mais abrangente. O direito administrativo, embora sempre esteve presente, hoje ele também se faz através dos cargos que atendem dentro do município, cargos públicos, ou seja, nossa profissão é vasta e o conhecimento jurídico ele é aplicado em todas as questões. E como o nosso programa ele se atém ao interesse da coletividade, seja ao advogado e também para o público em geral, é muito importante trazer as questões que num país subdesenvolvido, em desenvolvimento, melhor falando, carece ainda de questões básicas como a moradia. Há programas sociais, há um desenvolvimento todo, é uma intenção de melhorar-se muita coisa, mas tem muita coisa ainda a ser feita. Aí dentro da secretaria destinada a essa função, nós vemos aqui uma mudança um pouco no panorama da cidade, que é a mudança que está interligada ao porto, a questão também da quantidade de caminhões que entram na cidade, questões, por exemplo, nós temos aí o Parque das Palafitas, que é um projeto do governo do estado com o município de Santos, está alterando mesmo a geografia da parte comercial da cidade, ligado ao porto, caminhões, e está se concentrando mais para a parte residencial, levando para outras regiões da nossa Baixada Santista, que é uma coisa importante também, não é? Hoje nós temos uma região, 9 municípios, né, que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, os quais nós temos cerca de 1.800.000 habitantes, e uma região que tem, ao longo dos anos, nós tivemos a grande, que tracionou a economia nossa, nós tínhamos o polo petroquímico industrial de Cubatão e a atividade portuária. Ao longo dos últimos 30 anos, nós tivemos expressivas modificações. Primeiro, nós vamos lá atrás, a própria Lei dos Portos, em 1993, a primeira, a 8.630, que faz uma modelagem de todo o sistema portuário no Brasil, inclusive nas relações de trabalho,
nos termos de permissão de uso dos terminais. Em 2013, nós tivemos a revogação dessa lei, o advento da nova lei dos portos, que hoje também já está passando por um outro processo de modificação. E ao longo de tudo isso também, a nossa economia foi mudando suas características. Os municípios, de modo geral, o porto assumiu uma nova dinâmica, um papel representativo, até porque o porto ele gera a riqueza em termos substanciais até para a arrecadação no município de Santos, mas a empregabilidade, os seus reflexos, a sua atividade indireta nos nossos municípios, ele também se reflete de uma forma muito expressiva. Todavia, nós vivemos os grandes impactos que tudo isso acaba trazendo. A própria estrutura portuária, o seu avanço, a sua dinâmica, o crescimento contínuo. Se você mensurar todo o crescimento de movimentação de cargas no Porto de Santos, por exemplo, isso pode-se falar, o nosso colega Bruno Orlandi, advogado que hoje está à frente da Secretaria dos Portos também, pode dar esses números de uma forma até melhor, mas o certo é que isso vem crescendo ao longo do tempo. Cada vez, todos os anos, nós batemos recordes e recordes de produção no Porto de Santos. Isso faz com que nós tenhamos os impactos sempre vividos, principalmente da questão da mobilidade, que você citou aí, como você convive hoje com toda essa movimentação portuária, né? Ademais, recentemente, nós tivemos o quê? O aumento da poligonal do porto, ou seja, o que vem a ser isso? É onde todo porto passa a ter a sua atividade direta ou indireta, desde a movimentação de cargas, alfandegamento, isso ampliou-se isso. E quando você amplia isso, muitas vezes você está chegando em algumas áreas muito próximas da questão habitacional, muito próximas dos impactos de mobilidade que isso pode trazer para a boa urbanidade, onde os prefeitos têm a sua obrigação e a sua preocupação em zelar para o bem-estar das pessoas. E não foge, à margem disso, a questão da habitação, né? Que nós temos um déficit aqui expressivo, habitacional, que tem o papel social do Estado em poder minimizar essas dificuldades, essas mazelas nas habitações subnormais, né? E esse é um trabalho e uma necessidade do poder público, uma obrigação constitucional. Você colocou uma questão importante, que eu acho que é um dos maiores desafios que o governante tem, é a questão urbanística. Por exemplo, na nossa região, uma ilha. Você tem desafios, a cidade começa no centro, ela se expande à praia e chega um momento onde o centro, todas as cidades têm um centro, uma cidade portuária, então os centros são mais, você concentra várias atividades. E hoje há uma ideia de você retornar ao centro, investir no centro, as questões de habitação. E esse eu acho que o desafio do governante é encontrar, na verdade, é contemplar os 7.0 da Constituição, a liberdade econômica, o que a Constituição fala da questão, a função social da propriedade e a expansão da cidade. Esses 3 pontos se interligarem, onde você consegue contemplar esse desenvolvimento econômico sem afetar a cidade, com a questão urbanística, como excesso de caminhões entrando nessa cidade, a necessidade de você atender as pessoas mais carentes, a função social da propriedade e a liberdade econômica ali, e a questão realmente da cidade ser afetada, né? Eu acho que esse é o ponto. Veja, Sérgio, quantas coisas você colocou aí, que é o desafio dos administradores. A grande dificuldade, e o interessante disso, Sérgio, que isso não passa necessariamente apenas por um agente do Estado. Uhum. Isso você vai envolver diretamente a União, Estados e municípios. Você citou há instantes agora, por exemplo, apenas para que a gente destaque isso, a questão hoje do grande projeto das palafitas em Santos, né? É um trabalho que vem sendo desenvolvido pela Prefeitura de Santos. A gente começou isso mais ou menos há uns 8 anos atrás, quando a Prefeitura de Santos contratou, através de uma fundação, inclusive, os estudos através do escritório do Jaime Lerner, que é um dos maiores, foi prefeito de Curitiba, né? Um dos maiores urbanistas do Brasil, arquiteto já falecido, e que domina como ninguém essa ferramenta do aproveitamento dos espaços urbanos no equilíbrio entre aquilo que o desenvolvimento traz e aquilo que dá qualidade de vida às pessoas. E o Lerner trabalhou isso muito bem.
E uma das coisas que é um dos projetos que é um projeto pioneiro no Brasil, eu tive a oportunidade, alguns anos atrás, no primeiro governo do prefeito Rogério Santos, de acompanhá-lo, inclusive, a época quando ele entregou na Secretaria de Desenvolvimento do Estado, ao governador Dória, o projeto das palafitas, que hoje foi licitado e já está em andamento, que visou justamente o quê? O bem-estar das pessoas também. Porque você fazia uma intervenção, pega a pessoa, muda de bairro, muda de cidade, às vezes, né? E ali não, às vezes você vai dar dignidade às pessoas, vai colocar uma habitação normal, com saneamento, eletrificação, mobilidade urbana, através de acesso, acessibilidade com dignidade. E esse é o desafio dos governantes. E veja que isso não passa, obrigatoriamente, você tem todos os agentes do Estado, os poderes, os agentes do Estado, União, Estados e municípios envolvidos ali. Esse é o desafio. Por outro lado, no dia a dia, o que nós temos? Nós temos a necessidade de que o desenvolvimento econômico. Por quê? Nós fazemos habitações, mas nós temos que, na outra ponta, dar possibilidades para a empregabilidade, para a geração de renda e buscar esse equilíbrio. Nós estamos discutindo há muito tempo aqui na nossa região a questão hoje do grande volume que nós temos de caminhões. Porque o nosso modal no Brasil, que se privilegiou ao longo dos anos, foi exatamente o quê? O modal rodoviário. O modal rodoviário cada vez mais foi impactando as nossas rodovias e a questão da sua acomodação quando você tem um grande volume de cargas. E isso causou durante muitos anos, tá, um grande estresse tanto para os administradores públicos, como também para as pessoas que se utilizam dessa malha viária nas cidades. E continua sendo um desafio. Nós minimizamos isso através de alguma regulação em alguns pátios, né? Mas nós não encontramos uma solução. E hoje está uma discussão muito grande aqui na nossa região, que é uma proposta da Autoridade Portuária de Santos, no sentido de utilizar o espaço do município vizinho nosso para a acomodação desses veículos. Isso está causando um grande estresse, mais uma vez, no município, ao administrador, e que é preciso haver um equilíbrio nisso. Né? O prefeito, necessariamente falamos de Cubatão, e o prefeito de Cubatão, junto com a Câmara, tem se debruçado nisso para buscar um equilíbrio. Sim. Exatamente nisso. Por quê? É a expansão da economia. Né? O crescimento, são as dores do crescimento, mas é preciso buscar esse equilíbrio. Eu tive a oportunidade, Sérgio, de alguns anos atrás, e nós estamos em 2025, entre 2002 e 2005, já se vão 20 anos, eu fui advogado da Federação dos Transportadores Autônomos de Bens. Uhum. Toda segunda-feira eu estava na sede da federação, em São Paulo, lá atendia na Vila Maria, e nós vivíamos já naquela época o grande debate no Porto de Santos. Nós estamos falando de 20 anos atrás. Nós vivíamos isso, inclusive nós discutíamos a questão das diárias aos transportadores autônomos. Por quê? Porque a carga chegava e levava às vezes 3, 4, 5, 6 dias, uma semana. E o caminhão estava servindo de silo para guardar aquela carga que não conseguia chegar no porto. Isso gerava um estresse para todos os envolvidos, para o dono da carga, para as embarcações e principalmente para o caminhoneiro que chegava e ficava aqui parado vários dias. Então são tantos os desafios que nós temos, a questão do crescimento, do desenvolvimento, e ao mesmo tempo nós temos que garantir aquilo que você abriu o nosso programa aqui hoje, a questão da habitação. E o plano diretor, os prefeitos municipais, têm se debruçado nisso, e o Estado, de modo geral, porque o financiamento ele é um sistema verticalizado. Nós temos os PACs que trazem recursos, nós temos os fundos do governo do Estado que colocam recursos, e o desafio das prefeituras municipais, áreas. E aí vem de encontro ao que você falou, a questão do plano diretor, da lei de usucapião do solo, que é o desafio do administrador. Preservar essas áreas, buscar, porque a nossa região tem um problema. Cada vez mais o metro quadrado das nossas áreas vão ficando mais caros, porque a escassez, isso é mercado. Sim. A ausência do produto leva à elevação do produto. Não, você tem um outro componente. Principalmente as cidades que sediaram Olimpíadas. Barcelona, por exemplo, Londres, recentemente, eles tiveram áreas que não eram aproveitadas. Então eles fizeram ali bairros
programados, pensados. Nós temos uma situação diversa. Nós temos que arrumar algo que cresceu desorganizadamente, ou através de invasão, as pessoas. E nós temos aí um componente grande que é a questão ambiental. No meio dessa confusão toda, nós temos a questão ambiental, porque, por exemplo, nós temos mangue em algumas áreas aqui, que cortam a região. Que é o pulmão dos mares. Que é o pulmão dos mares, que está poluído, justamente por uma falta de infraestrutura. As pessoas vai crescendo desorganizadamente e os governantes que vão passando vão tentando encaixar, mas não é uma coisa tão assim, tão fácil. Não para de ter gente no país. Se imaginar que a favela do México 70, em alusão à própria Copa do Mundo, nós tínhamos 90 milhões em ação. E hoje nós temos 220 milhões e ali, você imagina que cresce de uma maneira, aí você tem o porto, você tem... Quer dizer, tudo isso você conseguir distribuir são os maiores desafios. Então, se vão tirando os nós, né? Essa questão ali dos planos diretores alterando e a legislação portuária tornando áreas que praticamente não se podiam fazer nada, retroportuárias, a área continental, você dá uma destinação, isso aí, você dá uma destinação econômica, você tira alguns nós e o acúmulo populacional no mesmo lugar, todo mundo vai trabalhar no mesmo lugar. Quando você expande, você tem uma oportunidade de desenvolver a área e essa eu acho que é a síntese. Só que nós vivemos através de que nós temos um legislativo, temos questões federais, questões estaduais, tudo é um emaranhado de coisas, né? Sérgio, olha, a sua intervenção dá outro programa para a gente conversar aqui, esse bate-papo muito gostoso aqui com os nossos colegas aqui da UAB e com a nossa cidade, nossa região que assiste o nosso programa. A questão ambiental hoje ela está na pauta do mundo, você não tem como fugir disso. Olha, veja que a questão ambiental durante muito tempo era bandeira ideológica. Sim. Só falava de questão ambiental, era coisa da esquerda, não é. É a vida, é a necessidade, é a sobrevivência do ser humano hoje. As mudanças climáticas produzidas exatamente, muitas vezes, isso a ciência mostra isso, não somos nós, né? E até nós somos meros leitores daquilo que os cientistas nos passam, né? Como forma de aprendizado do mundo que nós vivemos, né? Nos mostra que a agressão ao meio ambiente acelerou esse processo de mudanças climáticas, causando os grandes sinistros climáticos que nós temos aí, que é um desafio, que é outro desafio hoje dos administradores, como eles vão lidar com esse desafio do clima, principalmente nos impactos gerados pelas chuvas, pelas movimentações de solo, né? Pelos escorregamentos das encostas, que é um trabalho Por quê? Tudo gerado por uma questão ambiental, que ao longo dos anos vem sendo alertado e esse processo acelerou. E aí, quando você fala da questão dos nossos mangues, a desocupação desordenada levou a isso. E hoje é o desafio de despoluir isso, garantir balneabilidade, porque isso acaba chegando nos nossos mares, acaba chegando nos nossos mananciais, que é o desafio hoje. Uhum. E quando você pega esse trabalho que aí eu destacar aqui o prefeito Rogério, nessa nova modalidade da ocupação da urbanidade nas palafitas, né? É também de tratar desses manguezais, a questão de levar o saneamento ali e evitar essa contaminação, a urbanização que está sendo feito aqui, que é um desafio das nossas regiões aqui, onde nós temos habitações subnormais, né, nas periferias da nossa cidade, visa exatamente equilibrar isso e dar balneabilidade, cuidar desse nosso meio ambiente. Então nós temos muitos desafios dos nossos administradores, né, que não são fáceis, porque você tem recursos, e os recursos são pagos, você precisa deste alinhamento entre todos os agentes, a União, Estado e município. Na questão ambiental, ela quando você faz qualquer obra habitacional, você passa a ter também a questão ambiental, na questão dos resíduos sólidos ali, na questão do cuidado que aquilo não tem que chegar nos mananciais, dependendo do local que está. E você tem os agentes públicos, de modo geral, envolvidos. Que não fica ao largo de tudo isso também, não fica o Ministério Público com o seu papel preponderante e importante, né? Preponderante e importante. Pra você ter uma ideia da questão ambiental aqui na nossa região, meu caro Sérgio, nós encerramos em 2024 uma ação que perdurava desde 1984.
que era uma ação movida por uma associação que depois o Ministério Público assumiu, que foi da Serra do Mar. Agora, recentemente, é que foi feito um acordo nos autos do processo com o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, né? Aqui o Ministério Público, na figura, me recordo agora, da nossa promotora de Justiça Almáquia, que esteve à frente, e foi um grande acordo hoje, inclusive com recursos que foram destinados até para habitação e urbanização na cidade de Cubatão. A importância de todos esses agentes, e não se pode perdurar uma ação 40 anos para se ter uma solução de uma questão de impacto ambiental da Serra do Mar. Isso não pode ocorrer. Né? E depois de 40 anos se criou um fundo onde será destinado para urbanização de uma região, de um bairro na cidade de Cubatão. Então a importância desses agentes, a importância do Estado, da União, que concentra recursos, dos estados, dos municípios, para que a gente possa trazer o equilíbrio da geração de renda, a dignidade da pessoa com a sua habitação e a sua habitação no seu fim social, né? Tá. E o bom viver através da mobilidade urbana, da qualidade de vida e ambiental. São inúmeros desafios. Os desafios fazem parte, a gente traz essas questões, porque são para as pessoas, até colegas advogados, pessoas que estão assistindo o programa, porque não é algo que demanda um estudo. E as coisas são feitas assim. E às vezes, governantes anteriores, décadas passadas, havia uma outra metodologia no Brasil e às vezes essa metodologia dá errado. Então, se não se pode simplesmente tirar daqui e colocar aqui, porque a gente hoje que decidiu, tem legislações, você tem que fazer um estudo de impacto ambiental, você tem que ver a capacidade econômica, você tem que ver o que isso vai impactar na vida, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, seja com o transporte, enfim, o transporte público, que outrora incentivou-se um momento atrás, uns 20, 25 anos atrás, a compra de carros para transporte, para as pessoas se moverem melhor, mas criou um outro problema, um acúmulo, você precisa de transporte público. Quer dizer, você tem que tirar nós e a Secretaria de Habitação é importante, porque nós temos aqui na nossa cidade, e é um fenômeno em Santos, que a população ela não cresce. Desde que eu nasci, ela não sai dos 430, 50, 60, ela nunca passou dos 500 mil habitantes. Então, como se dividir, se não ficar acumular tudo num lugar, se você tornar outras partes da cidade importantes e atrativas, quer dizer, você transformar 400 mil habitantes, 450 mil habitantes, que é uma população média para as cidades brasileiras, em algo que fica diversificado em todas as partes das cidades econômicas. E aí tem esses problemas que surgem, os ambientais, de impactos, tudo que ele está comentando aqui. Então é muito importante as pessoas entenderem, porque às vezes as secretarias elas têm legislações que têm que ser seguidas. E aí, Sérgio, vai aqui uma contribuição aqui de quem já tem alguns anos de estrada aí, aos nossos colegas advogados jovens, de se debruçarem hoje na legislação ambiental, né? Na legislação pertinente ao Estatuto das Cidades, né? Onde você vai lá entender a questão da necessidade do plano diretor, de usurpação do solo, dos contratos administrativos de modo geral, nas licitações públicas, né? Que é tudo um mercado, para nós, quando estamos falando dos nossos colegas advogados, e a necessidade que a administração tem nessa mão de obra, né? Porque não só as carreiras dos advogados públicos, dos procuradores, mas todos aqueles que exercem, que a administração pública vai buscar através de função de confiança, ou chamados cargos de confiança, com profissionais que tenham a qualidade de colegas que entendam, que conheçam dessa matéria. E que é uma necessidade hoje, cada vez mais, dessas ferramentas, né, que o Estado precisa. Porque tudo que nós falamos aqui também tem uma outra necessidade. É preciso que se tenha as chamadas políticas, não de governos, mas de estados. Que nas mudanças de governos, elas não sofram solução de continuidade, né? Porque elas são voltadas ao bem-estar social, à dignidade das pessoas, né? Aquilo que a nossa Constituição Federal, tá, garantiu os resguardou, né? Se fazem tantas críticas, às vezes, eu vejo, da Constituição Federal, e às vezes até alguns colegas fazem críticas, né? Mas vejam, essa é a mais longeva das nossas constituições, né?
É uma Constituição que foi que alguns não tinham nascido, inclusive você na época, Sérgio, ali. Já tinha. O debate que houve nessa Constituição Federal, quão democrático ele foi. E aí tem um papel de um santista que foi muito importante nisso, Mário Covas, coordenou toda e montou toda a estrutura de subcomissões, né? O quanto essa Constituição trouxe de dignidade para o povo brasileiro. Ela trouxe ali suas amarras, mas nós temos aí 130, quase 130 emendas constitucionais. A maior parte delas se deu lá no governo Fernando Henrique Cardoso porque precisava mexer na questão do Estado, das finanças do Estado e dessa relação. Foi quando nós abrimos a possibilidade de nós privatizarmos tudo. Então essa Constituição Federal que deu a garantia, a dignidade ao povo brasileiro na questão da saúde, na questão da habitação, que nos leva aqui, da vida, da dignidade das pessoas, né? Então, esses desafios dos governantes, né? E a partir dessa Constituição, que ela veio trazendo tudo que a gente já falou aqui, com a defesa do consumidor, o Estatuto do Idoso, a própria lei de greve, que foi a primeira que vem logo depois, né? Aí a gente tem hoje o Estatuto das Cidades, tudo fruto disso. Então, o desafio do governante hoje, de você dar essa vitalidade, de você criar essas condições para as pessoas e dentro de uma área, por exemplo, como a nossa, você falou aqui da nossa cidade de Santos há instantes, nós continuamos ali nessa faixa de 430, 450 mil habitantes. Por outro lado, nossa região metropolitana, as cidades, por exemplo, você pega Mongaguá, 20 anos atrás, ela tinha 16 mil habitantes, ela já tem quase 50 mil, as cidades que mais cresceram, Mongaguá, proporcionalmente, Bertioga, Praia Grande, né? Praia Grande hoje, e Praia Grande, por exemplo, nós falamos aqui, daqui a alguns anos, não muito, se projeta um número maior de habitantes que a própria cidade de Santos. Sim, com certeza. Questões territoriais, questão de espaço, né? Tudo isso. Esses são os desafios nossos. E os colegas advogados, aí tem um mercado aí que foge, né, daquele nosso tradicional que, via de regra, nós aprendemos na faculdade, né? Eu falo da Constituição de 88, eu estudei na de 67, a emenda de 69, e quando eu me formo é com a de 88, já aprendendo na nova Constituição Federal, né? Mas isso nos dá um pouco da experiência vivida ao longo do tempo que a vida nos dá e a profissão também nos dá, né? E a oportunidade que eu tive, e agradeço sempre aqueles que me deram a oportunidade na vida pública de exercer e ter uma forma de contribuir também para a nossa cidade. Olha, nós temos aí hoje, trouxemos alguns pontos que vão ser naturalmente objeto de novas conversas, novas discussões, porque a ideia é realmente da reflexão. Nós estamos aí passando um momento importante na nossa região, toda a Baixada Santista, há transformações reais que estão ocorrendo. Eu acho que houve uma inércia nos últimos 25 anos com relação ao desenvolvimento econômico da região, toda na Baixada. Toda na Baixada. Sérgio, nós temos 4,5% da população do estado de São Paulo, em regiões metropolitanas. E nós somos entre o 5º e o 6º PIB do estado. Por algumas razões, mobilidade, acessibilidade à nossa região, né? Que é o desafio da nossa região e dos nossos administradores. Mas eu acredito que, finalmente, alguns assuntos que sempre estavam pendentes, malha ferroviária, as questões de novas estradas, quer dizer, eu acho que questões até de logística vão ajudar, a questão do túnel, são questões que vão ajudar e impactar de uma maneira positiva na nossa região. Infelizmente, o nosso tempo voa, porque quando a conversa é boa, produtiva e rica, o tempo voa. Mas o Ronaldo agora já está convidado agora numa nova função e algo que é muito importante debater. Audiências públicas, a função do advogado dentro dessas questões é um momento, o direito administrativo volta a ter uma força muito grande, muito grande, principalmente na nossa região, e o que ele colocou, licitações, isso é algo, parte integrante nessa nova visão que se tem de mobilidade, de liberdade econômica dentro da nossa região. Não restringir a nossa região, não ao país, mas principalmente na nossa região. Questões ambientais, enfim, toda essa gama de oportunidades tem que ser bem estudada. Não adianta você apenas escutei por aqui. Você tem que estudar, investir em conhecimento, porque vai se tornar
um profissional, e as pessoas também que estão assistindo, também é importante saber o que está acontecendo na sua região, o que o porto faz, como o trabalhador é contratado, onde as pessoas vão morar, pessoas vão morar em cima do lixo, enfim, todas essas questões é importante para a civilidade da sociedade. O indivíduo ele tem que conhecer os limites de onde vive, o que se deve e o que se pode não fazer. Obrigado, Ronaldo. Até a próxima e sempre bom tê-lo aqui. Sérgio, muito obrigado. Agradeço aqui pelo convite, né? Estamos à disposição. Um abraço a todos os colegas advogados e também o público em geral que nos acompanha.